Bem, uma boa noite com as bênçãos do Senhor. Já estamos quase finalizando o seminário, faltam apenas 2 temas. Agora vamos estudar o número 7, que é a experiência de Jó, muito semelhante aos selados e às 3 mensagens angélicas. Por que são muito semelhantes? Porque a acusação de Satanás é que o ser humano não pode guardar a lei de Deus. Em outras palavras, que não pode deixar de pecar. Tá? É interessante a descrição de Jó, que o próprio Senhor faz dele. Não é Jó que diz, mas é o Senhor Jesus que fala de Jó. Veja o que diz no capítulo 1 de Jó, no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Bom, já estudamos no tema anterior que temer a Deus significa obedecer, correto? E o pecado é desobediência à palavra de Deus, é simplesmente isso. O resto são desdobramentos, consequências da desobediência. Sabe, todos essa natureza carnal, essa natureza dominada por paixões, se deu a uma mente corrompida devido à desobediência, porque pela desobediência entrou a palavra de Satanás, e a palavra de Satanás formou uma nova natureza, que agora combate contra a natureza espiritual que foi formada por Deus na criação. Então, Jó tinha uma característica muito interessante. Era um homem íntegro, primeiro. Segundo, era reto. E terceiro, era temente a Deus. E quarto, se desviava do mal. Tá? Era obediente a Deus. Todo problema na Bíblia gira em torno da obediência ou desobediência. Isso o Senhor falou. Bom, Satanás faz uma acusação aqui. Ele diz que ele é obediente a Deus, é íntegro, reto e se desviava do mal. Por que motivo? Porque Deus o abençoava. Retire as bênçãos e veja se ele continua sendo obediente, se continua sendo íntegro, se continua sendo reto. Essa é a acusação dele. Bem, aqui o Senhor permite, para demonstrar não somente a Satanás, mas ao mundo inteiro, ao universo inteiro, de que aqueles que são fiéis a Deus não dependem das bênçãos materiais, não dependem se as coisas estão indo bem ou mal. Eles são fiéis a Deus porque amam o Senhor Jesus Cristo. E só isso. Satanás retirou tudo isso e não houve mudança no comportamento de Jó. No versículo 8 a 11 agora, diz o Senhor: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Porventura Jó debalde obedece a Deus? Esse é o questionamento de Satanás. Acaso não o cercaste com sebe, uma proteção em volta dele, e a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Terrível o diabo, sabem? No capítulo 2, versículos 3 a 7, ele tirou tudo o que tinha de Jó. Versículo 3, capítulo 2. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor:
pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Tremendo, né? Verso 6, diz o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó desde a planta do pé até o alto da cabeça. No versículo 9 e 10 diz, então sua mulher lhe disse, agora para piorar a situação, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Jó era um homem reto, um homem íntegro, temente a Deus, obediente a Deus, e se desviava do mal. Essa é a característica do Jó. Agora, é interessante que Satanás não refuta a declaração de Deus a respeito do caráter de Jó. Apenas põe em dúvida a integridade de Jó nas dificuldades e no sofrimento. Essa é a questão no grande conflito. Pode o homem ser fiel e não pecar contra Deus, mesmo em face à morte? Os 144.000 respondem a essa pergunta para o universo todo. Cristo já vindicou o nome de Deus. Ele veio e demonstrou que, como homem, viveu na humanidade e ele não pecou. E todo ser humano que se une a Cristo pode ter a mesma experiência no poder de Deus. Deus veio para lhe dar poder para libertá-lo do pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Simplesmente por isso. Mas o questionamento prossegue até os dias de hoje. Pode o ser humano deixar de pecar? Essa é a acusação que tem acompanhado a história do homem desde que entrou o pecado na terra. Mas o Senhor apresenta os 144.000 homens que nasceram nesse mundo de pecado, nasceram em pecado, aprenderam a pecar, porque o pecado se aprende, mas pela graça transformadora, a poderosa graça que transforma, a semelhança e imagem de Deus, um ser humano com essas características, o apresenta no final como pessoas que têm a natureza e o mesmo caráter do Senhor Jesus Cristo. Querem ver? Vejamos Efésios primeiro, capítulo 5, no versículo 14 a 18. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andas, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É esse o chamado do Senhor, encher-se do Espírito Santo. Não ficar em discussões de sim, sim, não, etc., mas encher-se do Espírito. Bom, no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 19 a 21, o apóstolo Pedro diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele a Cristo, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da, observem, restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Então é necessário que tudo seja restaurado, principalmente o ser humano. E esse é o plano da redenção.
restaurar no ser humano a imagem e semelhança de Deus. É formar uma segunda natureza que se sobreponha à primeira, seja dominante da primeira, que é a carnal, e assim a pessoa possa viver em liberdade diante de Deus. Esse é o propósito do Senhor. É interessante que no Oriente, porque aqui nós vamos entrar no tema da chuva temporânea e a chuva serôdia. Porque sem receber o Espírito Santo, que é a vida do Senhor Jesus Cristo, é impossível a pessoa ter uma vida íntegra, uma vida reta, de obediência e desviar-se do mal. Tem que haver um elemento novo aqui em nossa mente. E essa é a obra do Senhor, colocar. Agora, isso é apresentado na Bíblia como receber a chuva temporânea e a chuva serôdia. E no Oriente, que essas imagens vêm da época da Palestina, no Oriente a chuva temporânea cai no tempo da semeadura, quando eram lançadas as sementes, e que necessitavam dessa chuva para germinar e crescer. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão, deixando-o pronto para a colheita. E assim também conosco, o Espírito Santo faz o desenvolvimento, mas no final dos tempos cairá a chuva serôdia, que é o derramamento do poder do Espírito Santo, que amadurece o caráter, deixando-o pronto para a colheita. Bom, no livro, vários textos no Antigo Testamento e Novo Testamento nos falam dessa realidade. Por exemplo, Zacarias, no capítulo 10, no versículo 1, veja o que diz o Senhor. Pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva serôdia, ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um envia erva no campo. Então, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. É uma promessa de Deus. Pedi ao Senhor. Agora, no livro de Joel, no capítulo 2, eu vou ler o texto. Nesta Bíblia, que é revista atualizada, ele não reflete bem realmente o pensamento desse versículo. Em Joel capítulo 2, 23, na revista corrigida, está escrito assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará, observem, ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporânea e a serôdia no primeiro mês. Essa é a promessa do ensinador de justiça, que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo prometeu em João capítulo 14, quando ele promete a vinda do outro Consolador. Em João 14, no versículo 16, diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele já era um Consolador, agora viria outro vindo do Pai. E aqui fica claramente a participação das três pessoas divinas no plano da redenção. O Pai, o primeiro Consolador, que era Cristo, e o segundo Consolador que viria seria o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. E no verso 26 ele diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, as três pessoas, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então ele vos ensinará todas as coisas. É a promessa de Joel, capítulo 2, verso 23, que nos enviaria um ensinador de justiça. E no Oseias, no livro de Oseias, capítulo 6, as promessas se repetem na Bíblia, com algumas variações, mas sempre para dar certeza. O ser humano não foi deixado sozinho neste grande conflito. Então diz o Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor,
como a alfa a sua vinda, é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Então a promessa se vai repetindo, e no livro de Tiago, agora no Novo Testamento, no capítulo 5, versículos 7 e 8, nos mostra que a obra do Espírito Santo é ao longo de toda a vida. No versículo 7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras ou as primícias e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E como fortalecer o coração? Precisa a chuva seródia. Isso está nos versículos 7 e 8. Em Apocalipse 18 nos mostra que no derramamento da chuva seródia, a igreja assume o papel para o qual foi chamada, de anunciar os pecados desse mundo e chamar as pessoas a saírem do lugar que se encontram para adorar a Deus da maneira correta. No capítulo 18, versículos 1 a 5, de Apocalipse diz: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, observa o resultado da chuva seródia, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição das verdades bíblicas. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. E no versículo 4 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Eu sempre me perguntava, qual seria o limite da paciência de Deus nesse grande conflito? Porque nós vemos que o pecado tem ido aumentando de ano a ano, e o ser humano cada vez mais resistente às verdades do Evangelho. Qual seria o limite? Bom, pois bem, um dia lendo o livro Maranata, que é uma meditação matinal do ano 77, maravilhosa essa meditação, fala que justamente este versículo 5, quando diz: porque os seus pecados se acumularam até o céu, se refere ao decreto dominical. Deus tolera as transgressões do ser humano, qualquer dos mandamentos. O ser humano receberá suas consequências, mas Deus tolera a desobediência, sabe, em qualquer sentido, desde que não procure impor a desobediência ao outro. Quando sair o decreto dominical obrigando as outras pessoas adorando a Deus em um dia que não foi ordenado por Deus, porque o dia do Senhor é o sábado, e nesse momento atinge a paciência de Deus, e aí virá a retribuição para toda a humanidade. Porque todos vão aderir a esse decreto de obrigatoriedade da observância do domingo, contrariando a vontade de Deus quanto à observância do sábado, que é uma lembrança permanente que o Senhor Jesus Cristo é o Criador e o Senhor Jesus Cristo é o nosso Redentor, nosso Restaurador. Pois bem, então isso aqui, essa mensagem poderosa de advertência a toda a humanidade, é consequência do derramamento do poder do Espírito Santo na chuva seródia. E em um comentário que faz Ellen White no livro Obreiros Evangélicos, página 21, diz assim, referindo-se à visão do profeta Isaías, que está no capítulo 6, versículo 3, ela diz assim: os serafins ao redor do trono acham-se tão cheios de solene reverência ao contemplar a glória de Deus. Seu louvor é para o Senhor dos Exércitos.
ao contemplarem o futuro, que essa visão é para o futuro, quando toda a terra será cheia da sua glória, que justamente Apocalipse 18, tá? Quando desce a chuva seródia, o triunfante cântico ecoa de um ao outro em melodioso acento: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E cita Isaías 6:3. Então, aquela visão do profeta Isaías está chamando a atenção para o derramamento da chuva seródia. Agora, para receber essa chuva seródia, é necessário receber o Espírito Santo, receber a palavra de Deus. E uma obra do Espírito Santo realiza na mente das pessoas. Agora, isso está muito relacionado com o selamento. Apocalipse 7, versículos 1 a 4. Vamos primeiro ver o que está respondendo a Apocalipse 7, 1 a 4. Porque no sexto selo, que está no capítulo 6, o versículo 13 ao 17, aqui mostra os 4 sinais da vinda de Cristo, fala que os céus se retiram como um pergaminho que se enrola, e a seguir fala das pessoas escondendo-se nas cavernas, nos penhascos, pedindo que os montes e os rochedos caiam sobre eles e os escondam da presença da ira do Cordeiro. E aí pergunta no versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A resposta está no capítulo 7, que apresenta os selados. E diz assim o versículo 1: Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. É interessante que os ventos se referem a guerras, pestilências, tudo que é destruição. E aqui, os 4 anjos estão segurando os 4 ventos, para que nenhum vento sopre sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. As árvores são o povo de Deus. Existem vários textos no Antigo Testamento que nos falam dessa realidade como sendo as árvores o povo de Deus. Um deles nós encontramos em Jeremias, capítulo 17, no versículo 7, diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Então, as árvores representam o povo de Deus. O mar, as multidões, como diz o Apocalipse, povos, línguas, nações. E esses anjos estão segurando os 4 ventos da destruição para que não fizessem dano nem às árvores, nem sobre o mar, nem árvore alguma. E no verso 2 diz: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Não são consideradas árvores, porque os juízos de Deus vão cair sobre os impenitentes, tá? Então, nem o povo de Deus não será atingido por esses juízos. E diz no versículo 3, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos nas frontes os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, essa é a obra do selamento que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que significa esse selamento? Isaías capítulo 8 explica de maneira clara o que seria esse selamento e como ele acontece. Isaías capítulo 8, no versículo
16 e versículo 20. No verso 16 diz o seguinte: resguarda o testemunho, e observem agora, sela a lei no coração dos meus discípulos. E no verso 20, a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Como somos selados? A lei de Deus tem que ser gravada ou escrita em nossa mente. É o que diz Jeremias também. É interessante como a Bíblia, um texto confirma outro texto, amplia seu conceito e o aprofunda. Capítulo 31 diz o seguinte, no versículo 31 também diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor dos exércitos. Pois perdoará as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então o Senhor vai escrever a sua lei em nossa mente, mas isso com nosso consentimento, certamente. Quando a pessoa escolhe servir ao Senhor e obedecer ao Senhor, agora o Espírito Santo é escrever a lei para que a vida seja moldada por essa lei, sabe? Porque vejam, o cérebro funciona assim. Na medida que o ser humano vai adquirindo conhecimento, ele vai vivendo aquele conhecimento. E à medida que vão passando os anos, vai agregando mais conhecimento, e a vida do ser humano, a conduta, comportamento, vão sendo moldados por esse novo conhecimento. Assim funciona o cérebro. Vocês podem observar isso no processo educativo de uma criança, e que o apóstolo Paulo usa como exemplo. Diz: quando menino pensava como menino, agora quando adulto não penso mais como menino, penso como adulto. Por quê? Porque foi agregando conhecimento e foi modificando seu comportamento, atitude, forma de pensar, a visão que ele tinha do mundo, foi mudando. A palavra de Deus, uma vez que está sendo inscrita, está criando uma nova natureza que tem poder para se sobrepor à antiga natureza e a vida ser transformada. Isso que é impressionante. E aí os pensamentos, sentimentos, emoções são moldados por essa nova natureza. Então, essa realidade do selamento é muito importante entender, porque em Romanos capítulo 7 nos dá as características da lei de Deus. E é aquilo que eu estava comentando. O conhecimento que é colocado na mente vai moldando a vida do ser humano em conformidade com esse mandamento. Então, Romanos, capítulo 7, no versículo 12, nos fala da lei da seguinte maneira. Diz: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, se a lei é santa, uma vez inscrita na mente, o homem passa a ter uma vida santa. A lei é justa, uma vez inscrita na mente, o homem passa a ter uma vida justa e boa, porque a lei é boa. Tá? O mandamento é santo, justo e bom. E o ser humano é tornado santo, justo e bom, porque o cérebro age em função daquele registro mental, daquela informação que foi colocada. Hebreus capítulo 12, no versículo 14, diz: o resultado é: plantou uma semente, vai germinar o fruto de acordo com essa semente. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação é alcançada pela obediência à palavra de Deus. Não existe outra forma de ser santificado. Sempre pela obediência à palavra de Deus. Tá? Seguir a paz com todos e a santificação, quer dizer, perfeita obediência à palavra de Deus, perfeito amor, enfim,
todos esses atributos que são aperfeiçoados pela palavra de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. E em Ezequiel, aqui nos diz até que ponto é necessário nossa participação. São 4 textos interessantes de Ezequiel. O primeiro está em Ezequiel 11, 19 a 20. E diz assim: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus caminhos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, para andar no caminho do Senhor, é necessário que o Senhor coloque um novo coração em mim, sabe? Ele tem que colocar esse componente para eu poder ter uma vida transformada. Senão, o fruto da minha vida sempre vai ser as obras da minha vida conforme a natureza que eu tenho. Agora, em Ezequiel 36, versículo 26 e 27, diz o Senhor: dar-vos-ei o coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então Deus faz uma cirurgia, coloca um novo coração, para gerar novos pensamentos, novas ações, novos sentimentos, novas emoções. Mas, em Ezequiel 18 agora, no versículo 30 a 32, diz assim, 30 a 32, portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desfiai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, nos primeiros textos de Ezequiel 11, Ezequiel 36, diz que o Senhor colocaria um novo coração e tiraria o coração de pedra. E aqui nos está dizendo que nós devemos formar esse novo coração. Tenho que lançar de mim as minhas transgressões e criar em mim um coração novo e um espírito novo. Afinal, quem vai realizar a obra? Na verdade, a minha participação é bem clara, conforme o que está em Filipenses, que vamos ler logo depois, que o querer e o realizar são de Deus. O querer e o realizar. O realizar pode-se entender como efetuar, como praticar, como obedecer. Então, isso vem de Deus. É Ele que me comunica a obediência. Mas eu preciso fazer a escolha. Colocar minha vontade em sujeição à vontade de Deus para que realize o querer em mim. Então, quando diz criai um coração novo e um espírito novo, está dizendo você tem que se submeter à minha palavra para que eu possa implantar esse novo coração e você ter uma vida renovada em Cristo. Por isso que em Ezequiel 20 agora, versículos 10 a 12, diz o Senhor: tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhe os meus estatutos e lhe fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então é Deus que nos santifica. De que maneira? Nos comunica a obediência de Cristo. Nos concede poder para obedecer. Primeiro nos convence do pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo, nos conduz ao arrependimento. Quando aceitamos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos concede um poder sobrenatural para obedecer. Ao obedecer, a natureza de Cristo está sendo implantada em mim.
Y cuando se obedecen atos repetitivos, se transforman en hábitos y los hábitos forman o carácter. E aí aparece o fruto do Espírito Santo. Agora, no versículo 19 e 20 diz, 19, eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Então, aí entra a questão da observância do sábado. E a observância do sábado vai muito além de apenas separar esse tempo e cessar o trabalho. Mas quem nos ensina a guardar o sábado de maneira correta é Isaías capítulo 58. Porque quando se fala que o sábado é um dia de descanso, parece ser que é um dia para não fazer nada e de ociosidade, mas não é o que o Senhor ensina em sua palavra, principalmente como exemplo na vida do Senhor Jesus. Isaías 58, versículos 6 e 7 diz, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedaces todo o jugo, porque levando conhecimento do Evangelho, está soltando as ataduras de servidão ao diabo. Se estão soltando as ligaduras da impiedade e as pessoas estão recebendo as bênçãos de Deus. E no verso 7 diz o Senhor, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? E este texto está no contexto da guarda do sábado, porque no versículo 12 diz, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restauração de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar de teus próprios interesses, tá? No meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, sobre todas as dificuldades desse planeta Terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. E essa herança de Jacó é o Espírito Santo. Agora, interessante o que diz Ellen White, no livro Medicina e Salvação, página 121, a respeito do sinal do sábado. Diz, Cristo identifica seus interesses com os da humanidade sofredora e diz que tudo que fizermos para aliviar um sofredor, nós o fazemos a ele. Há grandes lições a serem aprendidas por todos que servem em favor de Cristo. E observem aqui, o sinal do sábado deve ser colocado sobre o povo de Deus que guarda os mandamentos. Então, o fato de ter separado o sábado como um dia santo não significa ainda que recebeu o sinal de sábado, a não ser que o guarde conforme o mandamento, conforme é explicado em Isaías 58 e conforme a própria vida do Senhor Jesus. O que ele fazia no sábado? Ele confortava o aflito, curava o doente, visitava os necessitados e para animar e reerguer pessoas. Inclusive, ele ensinava a palavra de Deus, que são as obras de amor e compaixão necessárias para dar a conhecer o Criador e Redentor do mundo. E em seguida diz aqui, caso seja guardado no espírito de verdadeira obediência, o sábado mostrará que todos os mandamentos de Deus devem ser praticados, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Correto? Agora, no livro Parábola de Jesus, página 415, 416, qual é a obra que deve ser realizada? Diz,
Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, seu caráter. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. A luz do sol da justiça deve irradiar em boas obras, em palavras de verdade e atos de santidade. Essa é a mensagem final do Evangelho a este mundo. Por isso que no Apocalipse 14, que foi nosso texto logo de início, versículos 1 a 5, diz o Senhor assim: Olhei e eis com o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, os 144.000, tendo na fronte, observem, escrito o seu nome, quer dizer, o nome de Cristo, o caráter de Cristo e o nome de seu Pai. Então, os 144.000 que aparecem em cena, junto com o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, tem escrito o caráter dele e o caráter de Deus na mente. E no versículo 2, ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grandes trovões. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. E entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Porque é uma experiência toda especial, em um tempo de angústia, como nunca houve aqui na terra. E no verso 3 diz, entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, não se alimentaram de falsas doutrinas. Aqui é muito interessante, viu? Porque, sabe, tudo que nós plantamos na mente produz fruto. Se nós ficarmos manuseando literatura de pessoas que falam de fé, falam do amor de Deus, mas são desobedientes, os próprios sentimentos do autor desses livros, na medida que o leitor vai acompanhando o texto, vai gravando na mente. E esses sentimentos de incredulidade vão produzir fruto. Mas os 144.000 não se alimentaram disso. Essa é uma condição que está aqui. E a seguir diz o seguinte, diz, estes são os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus, os principais para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. É a experiência de Jó. Homem íntegro, reto, obediente a Deus e que se desviava do mal. Sabe? Tem a mesma característica, porque foram transformados para dar um testemunho importante. Agora, vamos ver a questão, tem o nome de Deus e o nome de Cristo gravado na mente. O que significa isso? No livro de Êxodo, capítulo 33 e capítulo 34, Moisés pede ao Senhor que lhe mostre a sua glória. Veja no capítulo 33 o pedido que faz Moisés ao Senhor. No verso 18, então ele disse, Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória, que é o caráter. Respondeu-lhe o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor, o caráter. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, na resposta, Moisés queria conhecer a glória, o Senhor lhe disse, eu sou um Deus bondoso, um Deus misericordioso e compassivo, e ainda lhe faria conhecer o seu nome, o seu caráter. No capítulo 34, verso 5, diz, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor, o caráter. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações,
que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que no inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, o caráter de Deus, os atributos do caráter de Deus é ser compassivo, clemente, longânimo, misericordioso, fiel, perdoador. Como agora nos 144.000, conforme está em Apocalipse 14, que tem escrito o nome de Cristo e também o nome de Deus. Diz aqui no versículo 1, olheis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Deus. Então, qual é a característica desses homens? Que têm o mesmo caráter de Deus. Eles foram transformados, não é porque sejam assim naturalmente. Eles são compassivos, clementes, longânimos, misericordiosos, fiéis e perdoadores, enfim, tem o mesmo caráter de Deus. Essa é a maravilha do Evangelho. E aqui o Senhor apresenta ao mundo inteiro essa característica. Só que essas características requerem que nós sejamos submissos ao Senhor. É o que diz em Mateus capítulo 16. Se lembram que os 144.000 são aqueles que seguem o Senhor por onde quer que ele vá? Pois é. Então, em Mateus 16, no versículo 24, diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Se você quer ganhar a vida desse mundo, vai perder a vida eterna. Se você quer ganhar a vida eterna, por certo, vai perder essa vida. Porque são incompatíveis. Não há como conciliar os dois interesses. Então, primeira coisa que nós temos que entender, que eu preciso me abnegar, tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus. O que significa tomar a cruz? No livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Para seguir o Senhor Jesus é necessário fazer morrer a natureza carnal. E esse é um desafio que cada um tem para se achegar ao Senhor e pedir força para vencer. Agora, Ellen White, no Grande Conflito, página 623, diz o seguinte: olha esse texto que impressionante. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás nada pode achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai e não havia nele pecado. Observe, não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. E observem agora, esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado, pela fé no sangue expiatório de Cristo. Nosso precioso Salvador nos convida a unir-nos a Ele e ligar nossa fraqueza à sua força, nossa ignorância à sua sabedoria, aos seus méritos, nossa indignidade. A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão e humildade de Jesus. Percebem a tremenda transformação que tem que acontecer no ser humano? É algo incrível, né? É muito grande. Agora, Apocalipse 7, no versículo 9 e 11, diz assim, 9 a 11 diz: depois destas coisas, víeis grande multidão que ninguém podia enumerar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Isso está versículo 9. Versículo 9 e 10. Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Essa é uma cena de adoração de muito júbilo. E no verso 13 ao 17 acrescenta: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Quer dizer, passaram fome, passaram sede, mas agora nunca mais. Isso no versículo 16. E no verso 17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Pois bem, quem é esse grupo? No capítulo 15, nos dá mais algumas informações deles. No versículo 2 e 3 diz: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Pois bem, quem é este grupo? Bom, alguma característica nos fala do mar de vidro, está no mar de vidro, tem as harpas e estão diante do trono, correto? Mas quem esclarece de maneira definitiva, como sempre, o Espírito de Profecia foi dado para entender bem a Bíblia. No livro Grande Conflito, páginas 648 e 649, nos diz assim: no mar cristalino diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplandecente ele pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. E aqui cita Apocalipse 15, 2, que foi lido. Com o Cordeiro sobre o monte Sião, tendo as harpas de Deus, estão os 144.000. Observem que mais um elemento de ligação. Com essa grande multidão e os 144.000. E diz, tendo as harpas de Deus, estão os 144.000 que foram remidos dentre os homens, e ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Então, o mesmo grupo de Apocalipse 15 é o de Apocalipse 7, E diz: ninguém a não ser os 144.000 pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, são tidos como primícias para Deus e para o Cordeiro. E aqui cita Apocalipse 14, versículos 1 a 5, e Apocalipse 15, versículo 3. Estes são os que viram da grande tribulação, Apocalipse 7, 14.
Passaram pelo tempo de angústia, tal qual nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus, mas foram livres, pois lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse 7, versículo 15. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abraçar os homens com grandes calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede, mas jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E aqui cita Apocalipse 7, versículos 16 e 17. Então, a visão que aparece dos 144.000 em Apocalipse 7, no que se refere ao selamento, Apocalipse 7, os primeiros versículos. Depois Apocalipse 14, versículos 1 a 5. Depois, a grande multidão que aparece no capítulo 7, versículos 9 em diante, a visão dos glorificados. E por último, Apocalipse 15, versículos 2 e 3. É o mesmo grupo, 144.000 e a grande multidão, é o que deixa bem claro o grande conflito, páginas 648, 649. Agora, é interessante que, se nós unirmos os textos, Apocalipse 4, versículo 6, nos fala, adiante do trono, como que mar de vidro. Então, sempre os 144.000 aparecem diante do trono. Em Apocalipse 15, 2, aparece o mar de vidro. Apocalipse 3, versículo 20 e 21, está a grande promessa do Senhor. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que ele está confiando a todos a serem parte dos 144.000. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em Apocalipse 22, já tudo renovado, aparecem novamente os 144.000, no versículos 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição, nunca mais haverá qualquer maldição. Nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. São 144.000. Percebem? Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelo século dos séculos. 144.000 são os que servirão ao Senhor pela eternidade. Ocupam a posição dos levitas. E isso está escrito aqui. Eu vou ler o texto agora há pouquinho. Bom, Ellen White, na meditação Maranata, o Senhor vem, sabe, que é do ano 77, página 268, é algo muito interessante, porque muitos ficam preocupados, só os 144.000 serão salvos, só os 144.000 que estarão vivos, enfim. E então fica tudo confuso. Não, na verdade, os 144.000 têm uma função. Eles são os que têm o confronto direto com Satanás, com todos os anjos rebeldes, todos os pecadores desse mundo, e permanecem fiéis nas piores condições do planeta Terra.
Y con eso le glorifica el nombre de Dios diante del universo y diante de todo este mundo caído. Que es posible al ser humano obedecer en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque es resultado de la transformación que Dios realizó en su mente. ¿Tá? Por eso dice aquí, y no son los únicos vivos, son los que están en la frente de batalla, porque Dios conducirá a otros para lugares esconderijos, tá? Y vivos también van para el cielo. Y dice aquí lo siguiente, lo que estoy hablando está aquí. Durante la noche pasó diante de mí una cena muy impresiva, parecía hacer grande confusión y un conflicto de ejércitos. Un mensajero del Señor estaba en pie a mi frente y dice, llame su familia, yo a guiaré, sígame. Él le condució por una escura pasaje a través de una floresta y después a través de las reentrancias de las montañas y dice, aquí você está segura. Había otros que fueron conducidos a ese abrigo. Dice el mensajero celestial, o tiempo de angustia sobreveio como un ladrón a noite, conforme el Señor vos advirtió que sucedería. ¿Entienden? Entonces el Señor va a llamar familias, va a conducirlas para lugares de esconderijo, enquanto los 144.000 estarán en la frente de batalla. Por eso que ese grupo terá algunos privilegios muy especiales. Son los únicos que van a entrar en el templo para servir al Señor. ¿Dónde está escrito eso? Bom, vamos por parte. Na meditação Maranata, primeiro nos faz um convite a todos para fazer parte dos 144.000. Na página 281, procuremos com todo o poder de Deus, procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144.000. Só os que receberem o selo do Deus vivo terão o passaporte para transpor os portais da cidade santa. Tá? E no livro Primeiros Escritos, página 19, em uma visão que a senhora White se vê lá no céu, diz, o monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse, somente os 144.000 entram neste lugar. E nós exclamamos, aleluia. Entenderam? Os 144.000 são aqueles que vão passar uma experiência muito semelhante à de Jó. Tá? Aí você vê que diz que passaram fome, sede, calor, etc. E Jó perdeu sua família, perdeu suas posses, perdeu sua saúde, mas não perdeu sua fidelidade a Deus. Sua integridade ele não perdeu. Sua retidão não perdeu. E sua obediência também não perdeu. Essa é a experiência dos 144.000. Chegará o tempo do fim, em que Deus vai mostrar, já demonstrou na vinda do Senhor Jesus, que o ser humano pode viver sem pecado. Mas ainda existe a acusação até os dias de hoje, que o homem não pode. E o Senhor mostra os 144.000, não é um, mas 144.000. Se é literal ou não é literal, pouco importa, mas terá um grupo que viverá a vida semelhante ao Senhor Jesus, como foi escrito. Aí vem o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Louvado seja o Senhor, que tem poder para transformar. Queira Deus que nós acreditemos no poder de Deus e não sejam para nós também as palavras do Senhor Jesus quando disse, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém. Eu animaria, entre nesse canal Sinais da Eternidade, onde vocês vão ver todos os vídeos deste seminário do Apocalipse. Porque o dia do Senhor está próximo. Não espere. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, porque o Senhor quer ter a alegria de você estar também no céu e você levar sua família para o céu. A decisão é sua. O poder é de Deus. Que o Senhor abençoe.
Cristo,